Matias, por exemplo. Vamos pegar Matias aqui. Quem era Matias? Vamos falar aqui, Se Matias chegasse lá na igreja de Coríntios, lá, e metesse a cara, por exemplo, na pra igreja resolver de Coríntios, uma lá, questão. para resolver uma questão lá. Seria um fiasco, né? O que seria? Seria um fiasco. Não que ele não seria um bom homem. Sim. Mas qual é não teria substância. Ele não tinha o respaldo Perfeito. do povo para crer que a palavra daquele homem era válida. E também não tinha nenhuma referência bíblica, pastor, porque tudo que Paulo fazia, ele voltava no Velho Testamento. Sim. As leis, e ele conhecia tudo. E ele trouxe isso através de Cristo, e ele trouxe a perfeita interpretação do verdadeiro significado daquilo. Não é? Olha, o pastor falou aqui de Matias. Desde então, dia 2 de março de 60, parágrafo 34. Paulo, um perseguidor da igreja, aquele pequeno judeu do nariz, como que fala? Aquilino. Veja só, isso mostra o poder de decisão da igreja. Eles que tinham as chaves. O profeta agora vai falar da igreja, que tinha as chaves. Lembra que Jesus tinha prometido dar as chaves do reino para Pedro, e no dia do aposento alto, eles receberam as chaves e eles podiam ligar e desligar. Quer dizer, eu faço você um apóstolo ou não faço. E agora eles foram usar essa chave. A chave do posicionamento, vamos dizer assim. Quer dizer, reconhecimento. Este homem é um apóstolo. Vamos usar as chaves, não é? E vejam como eles tomaram a decisão deles. Pense, as pessoas falam a respeito do que a igreja pode fazer. A igreja só tem uma chave. E esta chave se chama oração. A igreja não te salva. Você é um membro da igreja através do nascimento. Mas a igreja não te salva. É Cristo que te salva. Não é vindo em contato com a igreja, é vindo em contato com Cristo. E então automaticamente você está na igreja. A igreja tinha as chaves. Jesus lhes havia dado as chaves. E veja como eles usaram as chaves. Eles disseram, agora está escrito nas escrituras que a escritura tem que ser cumprida, que outro tem que tomar este bispado. Falando de Judas, claro. E eles disseram, vamos escolher um que tem estado entre nós. E tinha 2 lá. Homens finos, cultos, exatamente, essa é a palavra que ele usou, homens cultos, homens bons, tão religiosos quanto podiam ser para aquela chave, homens que eram de boa reputação, e lançaram a sorte e escolheram Matias. Mas para que serviu? Não existe nada registrado na Bíblia de alguma coisa que ele tenha feito, nada, apenas um bom diácono ou algo do tipo. Mas ele estava suposto a ser um apóstolo, não um diácono. Quer dizer, o trabalho de apostolado, ok, vocês escolheram, vocês aclamaram este homem como apóstolo. Este é um apóstolo de Deus, né? Porque assim, as pessoas... Pastor, tem gente que se dá bem porque tem uma voz que parece uma voz de ministro, uma voz grossa, tem gente que aprova o cidadão porque tem o cabelo grisalho, pastor, porque é bonito, parece que é um homem decente. O que eu estou mais cansado de ver, pastor, é irmãos que têm uma aparência maravilhosa. Às vezes tem aquele cabelo grisalho, tem toda uma postura, uma coisa, mas não tem nada ali. As pessoas caem por isso. As pessoas caem por isso. O profeta disse que Kennedy foi eleito pela aparência. Esse é o reino político. Esse é o reino político. E esses irmãos, pastor, que parece que é uma coisa tão angelical, uma coisa tão religiosa. Aquele irmão que você olha para ele, eu queria ser esse irmão. Olha que fachada bonita. Você quer ver isso aí? Tem nada ali dentro. Você quer ver a congregação cristã, os anciãos vão ficar felizes quando o cabelo branqueia. Aí sim, eles tomam como vindicação que são anciãos. Meu Deus. Porque o cabelo ficou branco. Mas, pastor, é porque eles sabem que essas coisas influenciam. Agora, quando chega na hora, falando da congregação cristã, Paulo não disse que se outro pregar outro evangelho, além do que aquele que ele pregou, seja anátema? Por que Paulo disse que tem que ter pastor na igreja e eles não têm? Então, na hora de ser bonito, de ter aparência, uma crítica que nós estamos fazendo, porque a Bíblia disse para nós. É verdade. É verdade. A Bíblia está dizendo, Paulo disse, se nós cremos na Bíblia, seja a Bíblia primeiro lugar e o resto seja resto. A voz do fulano, a voz do fundador de 1906, sei lá das quantas, Paulo seja o verdadeiro, porque ele foi vindicado por Deus. Não é? Então, nós vemos essas coisas acontecer na igreja, pastor. Claro que nós vemos esse tipo de coisa
acontecendo. O senhor pode fazer seu comentário? Então, nós podemos pegar por essa linha, a questão é o seguinte: quem é apóstolo? O que qualifica esse homem para apóstolo? Para que essa igreja seja beneficiada, ou esse povo seja beneficiado com o apostolado. Muito bem, Veja pastor. que Paulo, voltamos aqui ao exemplo maior, Paulo. Paulo era apóstolo e profeta. Tanto é que Paulo tinha uma autoridade tão grande que Pedro teve que se calar para ele. Perfeito. Como é que pode o homem que tinha a chave do reino, Perfeito. chamado pelo Senhor Jesus, veja que Pedro era um convertido. Ele era, porque senão Ali- ele tinha explodido. Não, ali ele era um convertido. A prova de que Pedro havia passado por uma experiência, tá? Aquele mesmo Pedro estouradão, ignorante, né? estourado que tinha antes, é que quando Paulo chamou a atenção de Pedro publicamente, ele baixou a cabeça. Ali era o Espírito Santo, que reconheceu que o ministério de Paulo tinha autoridade para fazer Perfeito. aquilo ali. Perfeito. Isso é o homem de Deus. É. Quando o homem tem a qualidade, tem a humildade. Pô, Pedro não sabia resolver aquele problema que estava tendo ali. Ele estava tendo um envolvimento de amizade, Uma pressão, de postura. pastor. Existia uma pressão por detrás Exato. daquilo. E ele não sabia, não soube lidar com ele aquilo. não soube lidar com aquilo Perfeito. ali. Mas chegou um homem que sabia lidar. Falou, não, o teu lugar não é esse aí, Pedro. Exato. Você volta para o teu lugar. Esse lugar aqui é meu. Eu vou trabalhar com os gentios. Você agora está vivendo dessa maneira. Ali provava, por exemplo, que era o Espírito Santo. Perfeito. Agora, o que acontece? Quando você recebe um homem como pastor, pela revelação de Deus, você não se levanta contra ele. Quando você recebe um apóstolo na qualidade de apóstolo, você sendo um ministro, você não se levanta contra ele. Você reconhece como Pedro reconheceu a Paulo, que ele era um apóstolo também. Perfeito. Porque ali, o que nós usamos hoje, por exemplo? Quando nós não queremos ser corrigidos, nós usamos o nosso crachá a nossa identidade de tempo na mensagem. Pedro poderia ter calado Paulo. Paulo, me desculpe, Paulo, mas a convivência que eu tive com Jesus durante 3 anos e meio, você nunca teve. Eu tive. Mas sabe, pastor, Pedro sabia que a referência de Paulo era bíblico. Aí que tá. Pedro não podia disputar. Ele estava usando uma referência bíblica. O Velho Testamento para Paulo era inalterável. Paulo jamais tocaria no Velho Testamento. Ele entendia. E Pedro entendeu essa linguagem. Ele entendeu essa comunicação.